Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô, você! Estamos ao vivo, direto aqui do Estúdio 46, começando mais uma edição do podcast Veja Isso Agora. Estamos ao vivo pela página Estúdio 46, pela página da Revista Andradas e também na página Elias Batista. Neste momento, nós vamos começar um podcast histórico. Eu acho que nunca teve tanta gente no estúdio. O estúdio está lotado. Por quê? Nós temos uma informação muito importante para você. As Irmãs Oblatas da Assunção estão completando no Brasil 60 anos. Neste final de semana, na cidade de Andradas, aconteceu um encontro a nível latino-americano, aliás, das Américas, né? Das Irmãs Oblatas. E hoje nos estúdios nós temos convidados especiais de muito longe. Só para você ter uma noção, nós temos aqui pessoal de Manaus, do Amazonas, nós temos convidados de Tapauá, também é do Amazonas, e mexicanos também estão aqui no estúdio para falar um pouquinho mais destes 60 anos das Irmãs Oblatas. Mas por que as pessoas do México, de Manaus, estão aqui? Porque as irmãs, sabe as Irmãs Oblatas aqui de Andradas? Elas também atuam a nível nacional e a nível mundial. E aqui nas Américas tem, principalmente no México, uma obra maravilhosa, no Paraguai. E nós trouxemos aqui mexicanos para bater um papo com a gente e alguns manauaras. Primeiramente, bem-vindos ao Estúdio 46. Vamos falar um pouquinho mais aí dessas obras das Irmãs Oblatas. Bom, deixa eu apresentar todo mundo aqui. Tá aqui ao meu lado, tem o Edson, o Márcio, né, que de Manaus. Aí nós temos a Daniele, que é a esposa do Edson, né, que são de Manaus. Aí nós temos na sequência a Valcélia de Tapauá, a Tereza de Manaus, a outra Tereza que é de Tapauá. Onde é Tapauá? Nós vamos explicar para você daqui a pouquinho onde é Tapauá. Tem a Liberânia, que é de Manaus. Temos Guadalupe, é do México. Aliás, com o nome desse não tinha como não ser, né? Guadalupe, a americana. A Regina, que é de Manaus. A Norma, que é do México, aqui está. E comemorando os 60 anos das Irmãs Oblatas no Brasil. Bom, primeiramente, nós vamos bater um papo aqui com o casal de Manaus, o Edson e também a Dani. Como que foi para vocês esse encontro em Andradas? Olha, para mim é fantástico, porque estar com as Oblatas da Assunção, que é parte da nossa família, a família Dalzon, é um privilégio de poucos. E só de sair de Manaus para conhecer essa terra maravilhosa de Andradas pela segunda vez, para mim é maravilhoso. Aliás, falando sobre a Fraternidade Dalzon, faz parte também da Fraternidade Dalzon, e são as pessoas que além das irmãs, existem as pessoas, né? Os leigos, o laicato, que ajuda as irmãs e conheceram as irmãs. A Dani, como você conheceu as Irmãs Oblatas? Bom, eu conheci as Irmãs Oblatas há mais ou menos uns 14 anos, né? Foi através do Edson, que ele já conhece elas há bastante tempo. E maravilhosas, está sendo uma experiência incrível aqui, está comemorando os 60 anos delas no Brasil. E elas têm uma obra maravilhosa, além de Manaus, tem a casa, assim como tem a casa em Andradas, né? Tem a casa em Campinas, em vários outros lugares, tem uma casa em Manaus, que é a central ali das irmãs, mas tem em Tapauá, que vai 3 dias de barco, de Manaus até Tapauá. Nós vamos conhecer um pouquinho das aventuras das irmãs e olha essas imagens, você teria coragem, pode colocar o áudio aí também, vamos ver, olha isso, olha o barco das irmãs, aumenta o som do barco, olha só. Edson, quem que é esse rapaz que está na frente aí, Edson? Aí é eu, e do meu lado é a Daniele. Percebe que eu também estou fotografando, porque é uma aventura sem igual, que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ir nessa comunidade, que é uma comunidade ribeirinha, mas é uma comunidade
que cedeu para as Oblatas da Assunção uma das suas filhas, né? E uma outra que também já está se encaminhando na vida religiosa. Então vocês foram para resgatar, para buscar uma jovem para participar das Irmãs Oblatas, seria isso? Na verdade, nós fomos visitar a família, porque as Oblatas se preocupam muito com a família da jovem que é convidada a viver a vida religiosa. Então, após um ano de vida religiosa, nós fomos lá visitar e nos apresentar para essa família que nós existimos e mostrar o nosso carisma, porque não é só pegar a jovem dessa família, mas também é trazer essa família para o seio da congregação, para ela fazer parte da nossa família. Olha essas imagens aqui. Agora, isso não é o normal de lá, é porque o Rio Amazonas não é essa loucura, essa aventura toda, é? Ó, é muito mais do que isso, né? Não é perigoso, não? Olha, para nós que somos amazônicos, não, né? A gente já está acostumado com isso, alguns de nós, né? Principalmente as pessoas que moram perto ou próximo aos rios, porque nós temos duas populações muito distintas, a da terra firme e as ribeirinhas, né? E para quem já está acostumado com o rio, aparentemente é simples, né? Mas para quem mora na terra firme é complicado, dá medo, né? A imensidão das águas, né? E você ter esse ciclo de seca e de cheia, é só indo na Amazônia, é só estando lá, observando, vivendo, que se pode ver a magnitude que é a Amazônia brasileira. Isso aí é surreal para a gente que é mineiro, né? Primeiro, Minas Gerais não tem mar, né? E os nossos riozinhos, provavelmente aqui Andradas, os rios que cortam o município de Andradas, dá no máximo uns 3, 5 metros, não chega a dar 5 metros, dá uns 3 metros. É surreal saber que existe, que é o mesmo país, né? É um outro país, é totalmente diferente. Vocês que são amazonenses que falam? Sim, amazonenses. Como que é? Como que vocês veem o restante do Brasil? Eu costumo brincar que assim, o povo lá de baixo, né, o sul do Brasil, a gente vê no mapa, sim, né, o sul está embaixo do mapa. E ele não tem noção do que é a Amazônia, porque há muitas fantasias sobre a Amazônia, mas a Amazônia também tem seus desafios. Aqui, né, nesse município maravilhoso, mas eu não encontrei mata nativa, né? Cadê a mata dessa terra? Quando você vai na Amazônia, você ainda tem uma quantidade muito grande de floresta, né? E outros mais locais estão sendo reflorestados. E aqui, porque também não segue o exemplo e começa a reflorestar a mata daqui. Então não é pensar na Amazônia como se fosse a solução do planeta. O planeta precisa da Amazônia, mas também as outras terras precisam também fazer sua parte na ecologia. Aliás, ano que vem, 2025, foi o encontro dos leigos da Fraternidade da Ozon, acontece em Manaus, acontece no norte do Brasil. E iremos lá, se Deus quiser, né, Mariana? Iremos visitar lá os nossos amigos manauaras. Aliás, o Márcio falou para mim que tem um peixe lá que é muito bom, que eu vou experimentar. É o jaraqui. Eu vou lembrar do jacaré, eu vou lembrar do jaraqui. Ele falou que é dos... Eu tive pesquisando sobre jaraqui e realmente o pessoal comenta muito bem, né? Um peixe interessante. É o jaraqui. O pessoal aí comenta se realmente é bom, o pessoal de Manaus. Mas a Fraternidade da Ozon, como vocês veem as obras que a gente conhece aqui em Andradas, as obras das irmãs? Como vocês veem as obras das irmãs lá em Manaus? Eu percebo que em Manaus é uma casa de apoio, né? Manaus surgiu pela necessidade das oblatas que estavam morando lá em Tapauá ter um local para ficar antes de viajar para o sul. Então se construiu a casa de Manaus para dar esse apoio, esse suporte para Andradas, né? Porque esse entreposto Andradas, Manaus e Tapauá. E é muito interessante porque a menina dos olhos das irmãs, das Oblatas da Assunção, é Tapauá, é a Amazônia. Sim, elas comentam muito bem de Tapauá e das obras de Tapauá. Sim, lá dentro de Tapauá tem uma casa de acolhimento de crianças, chamado Irmã Rosa, né? Que todos nós conhecemos. Sim. Irmã Rosa, e que de vez em quando a gente precisa também da sua ajuda. E que isso é importante, porque a obra acontecendo na Amazônia, mas não é só da Amazônia, é uma obra brasileira, que todos os recursos alocados vão em direção ao Amazonas. O dinheiro da Holanda também, então todos nós trabalhando juntos
para levar um pouco de dignidade a quem não tem dignidade. Aliás, estive conversando com o Edson, conhecendo o pessoal, e nós precisamos ajudar muito ainda as irmãs, né? E principalmente questão de comunicação, que é muito distante. O Brasil é muito grande, então eu acho que através da comunicação a gente pode diminuir as distâncias. Vamos tentar falar aqui com a Valcélia. O Edson vai nos ajudar aqui para bater um papo com a Valcélia, que é de Tapauá. Fala pra gente, Valcélia, nós já mostramos aqui um pouco do Rio Amazonas, né? Agora, Tapauá, o que vem a ser Tapauá? Explica pra gente como que é Tapauá. Tapauá é uma cidade maravilhosa, né? E nós tivemos o privilégio de recebê-la as irmãs, né? Até mesmo de montar essa base, que nem o Edson disse, em Manaus, né? Eles foram a Tapauá, né? E depois que veio a Manaus, né? Então, Tapauá é uma cidade muito acolhedora, né? Tem muitas riquezas, muitos peixes deliciosos, praias na época. E as irmãs estão lá, fazem um belo trabalho. A irmã Rosa fez um trabalho maravilhoso, né, na área da saúde, né, montando lá um consultóriozinho, que não deixar de ser um consultório, né, com a medicina alternativa, e que até hoje algumas dão continuidade, né, não com a mesma intensidade quando a irmã estava, mas estão lá. E a Menina dos Olhos é o lar da criança e do adolescente Irmã Rosa, né, que quando criou eu fui a primeira presidente de lá, né? Então eu sempre estive ajudando lá no lar. E tanto eu como a Tereza, né, a gente sempre acompanhou as irmãs, fazendo parte do OPA, né? E é isso. Quando elas chegaram, tínhamos na casa oficinas, várias oficinas, depois foi ficando números menores e aí foram diminuindo as atividades. Muito bem. Essa é a Valcélia, né? Que falando um pouquinho da gente, vai dando curiosidade para a gente conhecer Tapauá. Será que nós vamos ter que ir para Tapauá também, Mariane? Vamos aproveitar e ir para Manaus. É bastante tempo até chegar a Tapauá, né? Quanto tempo de Manaus lá? 3 dias de barco, né? Para chegar até lá. Mas é uma viagem gostosa que vai só embalando na rede, quem quer ir de rede, vendo a natureza, né? O rio não é tão turbulento como esse vídeo que mostrou, que é de São Gabriel, não é isso, Edson? Isso. Tapauá, o rio não são turbulentos assim. E é um barco maior, aí dá para ir num barco maior. Os barcos são grandes, E quem quer ir no camarote, deitado na cama, vai, mas são 3 dias. A gente tem medo de falar 3 dias no barco, né? Pelo Rio Amazonas, mas o Luiz Antônio, que é daqui de Andradas, ele foi e ficou encantado. Elias, é fantástico. Vamos bater um papo também com a Tereza de Manaus, né? Vamos bater um papo com a Tereza. Antes eu quero falar para você do Clube Rio Branco. Fica na Praça Dr. Alcides Mosconi 45, no centro de Andradas. O telefone é o 3731-1545. Você pode ficar sócio do Clube Rio Branco. Tem o Clube Campestre, tem as piscinas com esse verão muito bom. Ou então a academia do Clube Rio Branco. Também eu falo para você do Café Andradense. Eu acho que você já deve ter tomado Café Andradense já, né? Café de Andradas é a terra do café. Foram visitar o pessoal que produz café. Café Andradense é muito bom. Fica na rua Balbina Lopes Bragança, vendo os melhores supermercados de Andradas e região. O telefone é o 3731-2239, Café Andradense. Colégio Junqueira, que é o colégio de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, com sistema objetivo. O telefone é o 3731-3810. E a audiovisual, som, alarmes e agora com polimento técnico e limpeza detalhada. Major Bonifácio 626, em Andradas, telefone 988615250. Continuamos o nosso bate-papo com os manauaras. A Tereza, essa é a Tereza de Manaus, né? Sim. Primeiramente, Tereza, você veio para Andradas, não estava falando aqui do café. O que você achou da comida mineira? Gostou? Sim, gostosa. A primeira vez que eu vi também aqui, já é a segunda vez. Segunda vez já, que Sim, maravilha. Eu gostei da comida daqui de É diferente Diferente da comida de Manaus? De Manaus, com certeza. Aquelas polentas. Quando a gente for para Manaus, o que você recomenda? O que é bom lá? O que a comida manauara, o que é bom?
Jaraqui frito, quem Jaraqui. come jaraqui não sai daqui, ou seja, de lá. Agora, as obras das irmãs. Como que você conheceu as irmãs Oblatas? Como que é as obras delas em Manaus? Eu conheci as irmãs através do OPA em 2007 pela irmã Socorro, que nós trabalhávamos juntos. E ela me convidou para ir nesse OPA. E eu conheci o Edson também. Tava a irmã Fátima, irmã Silene, e aí foi que eu conheci as irmãs Oblatas. Desde aí eu comecei a ficar lá com elas. Aí depois eu fui leiga, acho que uns 2 anos, 3 anos. Depois eu saí e continuei assim como leigas, mas ajudando elas. Que maravilha. Vamos falar com a outra Tereza, a Tereza agora de Tapauá, falando sobre as irmãs, aliás, as irmãs Oblatas da Assunção, né? Completando 60 anos de Brasil, estiveram no ano, há 60 anos atrás, desembarcavam no Brasil, no Rio de Janeiro, depois de Santos. Santos vieram para o interior de São Paulo. E hoje a central da América Latina é na cidade de Andradas. E de Andradas as irmãs ficam e partem para outras cidades e vão para outros países a partir de Andradas. Bom, vamos bater um papo agora com a outra Tereza, a Tereza de Tapauá. As obras de Tapauá que as irmãs têm feito é importante para a cidade? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigado. Então, as obras da nossa cidade, né, de Tapauá, é muito importante. Elas têm esse projeto, né? Esse projeto que acolhe crianças, até adolescentes. E ela já tem feito um maravilhoso trabalho. Muito importante para a nossa cidade. Agora, falando de Tapauá, onde tem as obras das Irmãs Oblatas, a gente não tem noção, né? Aqui a gente quer sair de Andradas, pega a rodovia, vai para Campinas, vai para Pouso Alegre, vai para Poços de Caldas, vocês foram conhecer Sim. Poços de Caldas. Quem está em Tapauá, se quiser ir para outra cidade, qual que é a cidade mais próxima de Tapauá? Canutama. Aí tem rodovia. Não, vai Não de tem- barco também. Não tem rodovia Não tem, nenhuma vai de de barco. Tapauá? É praticamente uma ilha, né? É uma ilha Porque praticamente. vai ter que ir tudo pelo Rio Purus, Então- através de barco. A rodovia é o barco, Sim. é o rio. E também temos avião, que dá meia hora de Tapauá a Canutama, mas ultimamente nós não temos mais essa linha, né? Então agora tem que ser tudo de barco mesmo. E para Lábrea também. E quando fica doente? Bom, quando fica doente, aí os prefeitos, né? Eles têm que dar um jeito para fretar Transportar. avião, para fazer o transporte. Aliás, uma das irmãs, né, veio de avião, né? Precisou, Sim. uma Rosa Sim. precisou do avião e aí prontificaram o transporte para que a irmã. É curioso, né? O pessoal conhecendo. Vamos ver se a gente faz um vídeo documentário. Quem sabe com a ajuda do Edson, que já está lá mais próximo, para a gente fazer alguma coisa, ou uma reportagem para a revista Andradas também, dessa região, que é bem interessante. E nós aqui do sul, que vocês falam, na verdade da região sudeste, a gente tem costume de ou viajar para o nordeste ou viaja para o sul. E não muito o norte, mas o norte é maravilhoso. Depois conhecendo vocês, estava assistindo vários vídeos, é maravilhoso realmente o norte do Brasil. Bom, obrigado a Manauara pela visita aqui nos estúdios, eles têm vários compromissos hoje, então vamos lá, vamos bater um papo com todo mundo que está por aqui. Nós temos mais gente, nós temos agora a Liberânia de Manaus, ela tem um nome diferente, Liberânia de Manaus, visitando Andradas. É a primeira vez em Andradas? É a primeira vez em Minas Gerais, não? Sim, é a primeira vez. E veio aqui para o encontro com as Irmãs Oblatas. O que você leva desse encontro? Qual que é a missão daqui para frente? A missão é continuada, né? Porque nós já trabalhamos nessa missão há bastante tempo. Eu estou com ela desde 2017. Então, a experiência de trabalhar com ela é gratificante, né? Não tem assim, nós não temos como pagar. A gratidão do que elas fazem por nós como evangelização é imensa. Eu acho que é quase assim um pedacinho do céu aonde nós queremos encontrar, né? Encontrar Jesus. Então,
essa parte e o trabalho dela que elas fazem pelas pessoas em Manaus é imensa. Nós trabalhamos com a área missionária e o trabalho delas é imenso na área missionária. Maravilha. E é um encontro internacional que está acontecendo nesse final de semana em Andradas, decidindo os próximos 6 anos das Irmãs Oblatas até 2030. Vamos bater um papo agora com a Guadalupe. Olá, Guadalupe, bem-vinda! A Guadalupe, que é do México, ela é uma mexicana. Bem-vinda, Guadalupe! Buenas tardes, Elías. Muchas gracias. Guadalupe, el trabajo de las hermanas en México, ¿o qué hacen las hermanas en México? Bueno, antes que nada quiero decir que en México tienen pocos años de haber llegado y la primer lugar donde llegan es a Brasil, ha sido una bendición, y ahí trabajando ellas con su gran misión llegaron a México hace 7, 8 años y pues ellas están colaborando precisamente con los sacerdotes agustinos asuncionistas en una parroquia en el estado de Veracruz, que es un estado de la República Mexicana. Realmente son grandiosas porque de ellas también aprendemos esa alegría, esa sencillez, ese compartir de lo más mínimo que se puede ver y que sin embargo nos hacen sentir, nos hacen vivir, nos enseñan también a lo que es el don de la oración, el poder nosotros también convivir con nuestras familias, tener esse carisma de alegria e de sencillez e serviço. Que maravilha. Eu acho que o pessoal entendeu bem, né? A Guadalupe fala pausadamente, dá para entender bem o que ela fala em português, também dá para se entender. A Guadalupe es cantante. Sí, de hecho ya llevo más de 30 años dando un servicio a la iglesia de mi comunidad. Muy Empecé bueno. desde los 15 años y creo que Dios nos ha dado ese don para ponerlo a su servicio también. ¿Tiene como cantar un diquito, una música? Sí. ¿En español? Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Aplausos para a mexicana, que maravilha, gente. Essa é a Guadalupe, ela veio do México direto para esse encontro das Irmãs Oblatas. A Regina é de Manaus, vamos bater um papo. Hasta pronto, hasta pronto. Agradecendo aí, Guadalupe. Graças. Sí, muchas gracias a ustedes. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil, pertinho agora, né? Para Manaus. Para Manaus. Primeira vez aqui em Andradas, em Minas Gerais, não? Então, Elias, que prazer estar aqui presente, né? Hoje nós estamos aqui representando todas as filhas e filhos, né, das Irmãs Oblatas, e é a primeira vez que eu venho em Andradas. Gostou de Minas Gerais? O que você achou? Gostoso, sim. Só que eu estava esperando um pouquinho mais de frio. Porque o clima, tá calor, né? O nosso clima ultimamente está um pouquinho louco. Mas, assim, a gente até colocou na mala algumas roupinhas mais quentes. Mas encontramos aí vocês foram para Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade muito fria, sim, mas agora nem Poços de Caldas está gelado, vocês não conseguiram encontrar frio. Poços é realmente, Andradas é mais ou menos, agora Poços é muito gelada. E vocês encontraram calor, porque Manaus é muito calor, né? É verdade, mas isso daí também faz parte, né? Esse calor humano, é isso que as Irmãs Oblatas, elas transmitem para nós, né? Esse calor, essa vontade de estar junto, de estar de braços dados, e elas representam muito em nossas vidas. Então a gente do norte, que já é acostumado com calor, chegar aqui, encontrar esse calor em Andradas, dos andradenses, nossa, nos motiva cada vez mais a caminhar e estar presente. Regina, que é animada, falou bastante lá no encontro das Irmãs Oblatas. Como que você faz lá em Manaus, além da tua vida ajudando as Irmãs Oblatas? O que faz a Regina lá em Manaus? Bem, então, eu sou mãe, né?
na época da faculdade, e a gente tipo que parou para dar continuidade a criar os filhos. E aí eu sou dona de casa, tenho um comércio, cresci no comércio, então essa facilidade de comunicação é bastante de família também. Minha mãe sempre trabalhou, sempre com pessoas, e a gente está aí na igreja. Nós conhecemos os padres italianos na área missionária Santa Helena, quando veio lá em Manaus, e eles também nos ensinaram muito, né? Então, teve uma época que nós eu fui parar na Rádio Rio Mar como colaboradora, né? Então, foi algo que deu muito certo. Começamos com meia hora também. Começamos com meia hora, depois com 1 hora, 2, 3 horas, e deu super certo. Mas aí, com o passar dos tempos, a gente foi tipo que deixando um pouquinho, porque nós éramos colaboradores, né? Eu digo nós porque tinha eu e um outro amigo e mais uma freira que nos assessorava, que nos ajudava. Mas as irmãs oblatas entraram nas nossas vidas, eu entrei na realidade na vida das irmãs oblatas através da irmã Serlene e de uma leiga chamada Dona Isabel, que ela já esteve em Santa Fé do Sul, dando entrevista também na rádio, no programa do Seu Luiz. E a Dona Isabel sempre ela convidava, porque nós já fazíamos esse trabalho de visita da Pastoral da Saúde. Então, nós íamos para os hospitais, nós íamos visitar os enfermos, e a irmã Aparecida, juntamente com a irmã Serlene, eles diziam, traz a Regina para conhecer o OPA, mas nós não sabíamos como era, como funcionava, quem era. Já conhecíamos as irmãs oblatas, mas quando a gente realmente entra no assunto, que a gente vai conhecer, as irmãs costumam dizer que nós leigos somos um tesouro para elas, né? E nós costumamos dizer que elas são as nossas pérolas, que é difícil de encontrar, né? Dentro de uma concha, mas quando a gente abre, que a gente encontra elas, a gente quer guardar só para nós, não quer mostrar para mais ninguém. E as irmãs oblatas na nossa vida, é tudo isso e muito mais, é um tesourinho para a gente. Obrigado aí a Regina de Manaus, né? Obrigado pela visita aqui no estúdio. Nós vamos de Manaus para um pouco mais distante. Manaus já não está longe, né? Então nós vamos um pouco mais distante, bater um papo com a Norma, porque as oblatas têm essas missões em vários países. Entre os países tem o México e a Norma. ¿Eres mexicana, isto? Com muito orgulho, mexicana. Gracias, Elías, por invitarnos aqui. Bienvenida hasta Andradas. Norma, ¿vives en la capital de México o no? Bueno, sí, estoy trabajando en la capital. Yo soy de un pueblito, también, pueblito chiquito, del estado de Guanajuato. Guanajuato. Sin embargo, como soy maestra, estoy trabajando en la capital de la ciudad de México, en la mera Ciudad de México. Las Hermanas Oblatas para el México, ¿qué son? Las Hermanas Oblatas están en otro estado que es Veracruz. Sin embargo, la presencia de ellas, bueno, llegó en el momento indicado porque están, aunque están en un pueblito, la inserción de las hermanas es muy importante porque llegan a vivir la humildad de nuestro país. Y allá, cada estado, yo creo que en todos los lugares, cada estado tiene sus características, cada estado. Ellas llegan ahí, apoyan con los niños, con la niñez, con la juventud, se relacionan con las familias, al mismo tiempo que apoyan en la parroquia. Sin embargo, la característica, yo creo que de su carisma, les hace que vayan poco a poco siendo unas con la comunidad en la que están. Yo he conocido una hermana Jimena, que he estado en México, y ella hablaba que yo estoy en una ciudad, tiene un volcán cerca de la casa de los Oblatas, realmente tiene. Así es, sí. Está el Pico del Águila, el Pico de Orizaba, donde están las hermanas, el Pico de Orizaba. Así es, está muy cerca de ellas. Muy bueno. E lá, os mexicanos visitando hoje Andradas, e é um encontro. Só explicando pro pessoal que está em casa,
As Irmãs Oblatas, né, elas têm as obras em Andradas, tem obras a nível sudeste, em Campinas, tem obras na região norte do Brasil, em Manaus, Tapauá, tem no Paraguai, tem leigos na Argentina e essa obra maravilhosa que tem no México. Mas as Irmãs Oblatas vieram da Europa e tem, né, a sua sede na Europa. Um depoimento para vocês aqui, até eu me encantei com as irmãs, o trabalho. As irmãs vinham em Andradas há muito tempo e eu conhecia de conhecer. Aí uma irmã da França, que ela ficou em Andradas, pediu para eu gravar em português as falas de Emmanuel Dalzon, os pensamentos de Dalzon. Vamos gravar como uma gravação qualquer. E comecei a gravar. Até eram muitas gravações, uns 60 pensamentos. Os primeiros gravei normalmente. Nos últimos eu entrei naquele pensamento de Dalzon é fantástico e eu já liguei pro pessoal do OPA, eu quero ajudar o OPA. E o OPA é as oblatas, né, os parentes e amigos, e agora as irmãs holandesas deram a ideia de fazer a fraternidade Dalzon, né, que seria praticamente um braço, são os ajudantes das irmãs oblatas. Muitas graças. Aos mexicanos, a Norma, finalizando aqui com o pessoal, eles têm vários compromissos, né? Então, com o Edson, também com a Daniele, obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Mande o nosso abraço, né? O nosso abraço mineiro para o pessoal de Manaus, pessoal de Tapauá, pessoal do Norte. Agradecemos, viu, Dani? Bom, uma imensa gratidão, né, por essa oportunidade de estar aqui. Fomos muito bem acolhidos, né? As famílias que nos acolheram nas suas casas, nós temos enorme gratidão. Fomos muito bem recebidos e estamos, assim, com o nosso coração cheio de alegria, esperando vocês em 2025, lá no Amazonas, para fazer parte do congresso, né, que vai acontecer, e também poder recebê-los com todo o carinho e o amor, retribuir tudo isso que nós recebemos. Então, muita felicidade mesmo. Obrigado, Dani. Falando aqui com o Edson, o esposo da Dani, e, aliás, assistam na TV Andradas, deve fazer uma matéria especial de um teatro com a história das Irmãs Oblatas, na NTV, canal 36, hoje à noite, no Telejornal. Tem aí quase como um casamento da Dani com o Edson. Será que vai acontecer realmente, oficialmente? Vai acontecer, no meio desse ano. Após o congresso. O Edson, logicamente é um momento alegre de vocês, mas eu tenho que lembrar de um momento triste, o Edson. As imagens que nós tínhamos de Manaus há alguns anos era de muita gente sofrendo, muita gente morrendo, muita gente com a pandemia. E você esteve trabalhando em um hospital lá, né, Edson? Eu estive na linha de frente, na época, na UPA Campos Sales, e há um problema grave da região norte, principalmente em Manaus, é esse isolamento geográfico. Nós não temos rodovia, então o oxigênio só chegava através de avião. Ninguém imaginava que você precisaria de tanto oxigênio. E aí, quando realmente o boom da pandemia aconteceu, nós não tínhamos como levar ou como trazer do sul para Manaus muito oxigênio, né? E isso pegou todos, não só a classe política, mas também a classe médica, né? E às vezes eu acho até uma ingratidão a gente jogar a culpa só no governo. Não é a culpa só do governo local, mas esse isolamento geográfico, onde a 319 não foi feita, não está asfaltada, gera um transtorno muito grande para a região norte. E a gente precisa olhar essa questão da pandemia, porque os profissionais de saúde deram sua vida para salvar as pessoas, né? E não foi só Manaus que sofreu, outras regiões também do Brasil sofreram. Então, a pandemia ela veio igualar todos, né? Morreu pessoas pobres, mas morreu pessoas ricas, né? Então, assim, a pandemia transforma nós em irmãos. Todos nós somos irmãos, independente da nossa classe, do nosso credo. Então, um pouco que a fraternidade Dalzon prega, que nós todos somos irmãos, somos irmãos, e como os irmãos, um tem que olhar para o outro. Não se pode deixar um isolado, não se pode deixar um apartado da realidade. Todos nós somos irmãos, né? O sul, o norte, todos nós.
né? O povo de Andradas, o povo de São Paulo, o povo do Rio de Janeiro, o povo do Ceará, do Amazonas, do Pará, somos irmãos. Somos irmãos. Eu acho que essa é a grande missão nossa, né? De a gente olhar para o mexicano e falar, é meu irmão mexicano. Olhar para o venezuelano, é meu irmão venezuelano. É meu Uma irmão, família só. É, o do Congo. Né? Que maravilha. E nosso irmão congolês. Sofrendo, né? A irmã fez um depoimento de sofrimento por causa da guerra na África. E os grandes países iam lá para roubar. Ela falou, qual que é a culpa do Congo, da África? Porque tem riqueza, tem ouro. Os grandes países vão lá para roubar. Para causar guerra, para roubar ouro. E essa percepção, né? A igreja de Cristo está em todos os rincões da sociedade no mundo todo, né? E quando você abre o jornal, você não vê sobre o massacre que acontece na África. Você não se percebe que no Congo se morre muita gente. E aí se foca só nos países da Europa, nos conflitos lá um pouco da Ásia, um pouco ali do Oriente Médio, mas a África fica esquecida. Quantas pessoas estão lá morrendo? Na Amazônia fica esquecido. Então há muitas coisas que acontecem que a grande mídia não se vê e a igreja denuncia, né? Eu gosto muito da irmã congolesa, que a voz dela sempre é de denúncia. Beatriz. Sempre que a Beatriz tem uma oportunidade de falar, ela denuncia. Porque alguém precisa denunciar. Não se pode calar vendo nossos irmãos morrerem, né? Hoje, eu fazia uma observação que hoje nós damos muito mais valor a um cachorro, a um gato, e não damos valor ao ser humano, né? Quando o cachorro pede comida, nós damos. Quando alguém nos pede comida, viramos a costa, né? E tantos pedintes que estão aí, famintos, e a gente não dá importância ao nosso irmão. E às vezes dá mais importância ao cachorro, ao gato. Olha só que coisa estranha, né? Para quando a gente fala nós somos humanos. Quanto nós estamos perdendo de humanidade e a gente deixando de valorizar o nosso irmão. Aliás, Edson, finalizando, eu sei que vocês têm vários compromissos, amanhã vão retornar para as suas terras, mas uma das coisas que eu não falei, né, a irmã pediu para fazer uma oração em nome da região sudeste, e eu fiz a oração, mas não falei algo que tinha tocado no meu coração, mas não falei no momento, talvez seja esse o momento. Nós passamos por uma pandemia, né? Cada um aqui passou por uma pandemia, e temos que ter a gratidão de estarmos vivos. Todo mundo estava suscetível, não tinha vacina, não tinha o que fazer, e talvez seja uma missão para cada um, né? A gente tem essa missão e saber qual é a missão de cada um. Vocês retornam para a Amazônia ou para o México, qual é a missão, né? Qual é a missão? O que vocês vão levar nessa bagagem de missão? Talvez a mala de vocês volte um pouco mais pesada, porque tem uma missão gigantesca. As irmãs são poucas, né? Não tem para atender todo o Brasil, mas quem sabe nós, como leigos, possamos ajudar um pouquinho mais. Grato pela presença de vocês. Eu queria lembrar uma frase de Humberto Gessinger, né? Que é o famoso cantor da Legião Urbana, lembrando agora do Engenheiro do Havaí, e ele falava dos seus poemas que falava que a medida de amar é amar sem medida. Então a grande missão nossa é tentar sempre amar. E como o amar não tem medida, sempre precisa amar mais. Quanto mais você ama, mais você precisa amar. E é bela essa frase de Humberto Gessinger. A medida do amor é amar sem medida. Bom, agradecer a todos que estão acompanhando ao vivo. Para você que está no YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no canal Estúdio 46 no YouTube. Agradecer, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Os amigos manauaras, inscreva-se no canal Estúdio 46. E agradecer aqui nosso amigo, o Márcio também, né? Márcio que não falou, mas nós vamos lá na tua terra, Márcio, que eu vou lá. Eu tenho que experimentar esse peixe que ele falou. Eu vou lembrar do jacaré, aí a gente lembra do jaraqui, e que é, segundo eles, o melhor peixe da Amazônia. Vamos experimentar então um dia. Obrigado de coração a todos vocês pela presença aqui em Andradas. Muito bem. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora,
Direto do Estúdio 46, em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.